Multiversal Flaviano. Aí um texto desse camarada aqui, né, Luiz Rupert Jr. aqui, esse Evangelho Trágico, ele vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, então, a declaração de guerra aos judeus, o antissemitismo em evolução de Lutero é lendário e seguramente representa um dos capítulos mais sombrios da longa carreira desse polemista. Lutero argumenta contra os judeus precisamente como fez o Jesus de João. Ou seja, se a galera diz que Lutero era antissemita, de onde Lutero tirou isso? Então ele está dizendo aqui, ó, nesse livro aqui, ó, esse Evangelho Trágico, como João corrompeu o coração do cristianismo, página 166. Ele está dizendo aqui que o Lutero, ele usa exatamente o que? O livro de João. Então, o antissemitismo de Lutero, e depois o Bigodinho vai usar a mesma coisa. Então, Lutero pega João e o Bigodinho pega Lutero para provar, né, para trazer o antissemitismo. Então, de onde surgiu isso aí? Já no século I. Né? Aí um camarada aqui também, eu peguei de um site aqui, depois tem um livro também desse cara aqui, tem um artigo, Peter van der Horst, Antissemitismo no Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte, esse camarada aqui, e esse cara aqui é um doutor, tá? Antes que alguém diga que esse cara aqui é ninguém, ele é um doutor, tá? Especialista. Ó. Ele vai dizer assim, ó, o Novo Testamento contém algumas passagens antissemitas. Veja que ele não está dizendo que o site que eu e o primo ateu vamos buscar nas informações antissemitas. Ele está dizendo que o Novo Testamento, que é o qual eu e o primo ateu buscamos nossas informações, então essa é a nossa base. Então, esse camarada aqui está dizendo isso. Ó, o Novo Testamento contém algumas passagens antissemitas. As passagens encontram-se apenas nos últimos escritos. A principal delas pode ser vista no Evangelho de quem? João. Ela foi escrita após a cisão ocorrida entre cristãos e judeus. O sentimento antijudaico permeia toda a obra daqueles escritos, olha só, contendo os versos mais antissemitas do Novo Testamento, ou seja, João, dos 4, ele é o mais antissemita. João faz com que Jesus se distancie por completo do povo judeu, ou seja, realmente é uma coisa assim visível, né? Não adianta, eu não sei como esses especialistas, que nem o carinha que estava criticando a gente lá, ele é especialista em judaísmo, e aí ele vem discordar de mim e do primo, né? Ele vai dizer que historiadores sérios, eles vão rir da minha cara e do primo, que a gente está falando besteira. Mas veja aqui, ó, estou trazendo esse cara aqui, um especialista, ó, ele está trazendo exatamente o que eu e o primo mostramos. Ó. Ele o deixa falar sobre os judeus, suas leis e celebrações, como se ele próprio não pertencesse mais àquele povo. A pior parte ocorre quando, de uma controvérsia entre Jesus e os líderes judeus, João faz, ou seja, o autor faz, com que ele profira a seguinte frase. Qual que é, primo? Vós tendes por pai o diabo. Veja que não é o primo ateu que trouxe isso aqui, galera. Olha só, é um especialista que está dizendo isso aqui. Ó. Esta frase, na posterior literatura cristã, se torna recorrente. Continuando aqui o trabalho dele aqui. Olha só, esse Peter Van aqui, ele é professor, estudou filologia clássica, literatura e teologia. Ele era professor de estudos judaicos. Olha só, primo. O cara que está contribuindo aqui com a gente aqui, ó, ele é professor de estudos judaicos e outras matérias na Universidade de Utrecht. Olha só. Aí ele vai dizer o seguinte nesse texto aqui, ó. Há também um caso isolado de uma manifestação súbita de violência antijudaica citado pelo nosso amiguinho Paulinho da Pamonha. Ó. Em uma de suas cartas aos Tessalonicenses, a comunidade cristã na cidade grega de Tessalônica, ele relata que os judeus se opuseram veemente à sua pregação. Paulo, então, acometido de fúria, diz: estes judeus que mataram Jesus e os profetas e também nos perseguiram, ou seja, nos cristãos, os judeus perseguiram cristãos, ou seja, veja que eles separam. Judeus é uma coisa, cristão é outra. Sempre é como se fosse raça ou nação diferente. Ó.
e por essa razão eles desagradam a Deus e são inimigos de toda a humanidade. Este é o único texto do Novo Testamento que diz que os judeus são inimigos da humanidade. Esse tema deriva do antissemitismo pagão pré-cristão, onde ele aparece inúmeras vezes. Aí aqui o nosso amigo John Dominic Crossan, eu chamo ele de Croissant, ele vai dizer o seguinte aqui no livro Quem Matou o JC. Ó. O cristianismo começou com uma seita dentro do judaísmo, a gente não vai concordar com isso, mas tudo bem, não vem ao caso, e aqui lentamente ali, rapidamente, separou-se para se tornar uma religião distinta. Se tudo isso tivesse permanecido no nível religioso, cada lado poderia ter acusado e denegrido o outro com segurança para sempre. Mas no século IV, o cristianismo era a religião oficial de onde? Israel? Não. Roma. Né? E com o surgimento da Europa cristã, o antijudaísmo passou do debate teológico para a possibilidade letal. Pense agora naquelas histórias de paixão e ressurreição ouvidas em um mundo predominante cristão. Imaginem isso, galera. Um povo espalhado pelo mundo europeu, um mundo romano cristão. O que aconteceu com esse povo durante mais de 18 séculos? Ó. Aí ele vai terminar dizendo assim, ó, essas nossas histórias, como cristão, ele vai dizer assim, ó, essas nossas histórias enviaram certas pessoas para matar. É como se os evangelhos fossem um livro que desse autorização, né, para matar, como 007. Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.